Vamos fazer Jeremias 27. Eu havia feito o primeiro vídeo, falei que ia fazer 11, acabei fazendo 10 versículos, se não me engano. Mas enfim, vamos fazer o 11º até o 22º versículo, ok? Vamos lá, acompanhe comigo na sua Bíblia. O 11º versículo de Jeremias 27. Se você já viu um vídeo, né, aqui nesse canal, desse capítulo e desses versículos, não faz mal também, né? Pois a palavra de Deus não quer demais. É que aqui eu vou falar a respeito de algumas coisas de Jesus, né? E também as heresias que há no sistema religioso, do qual eu não participo, né? Não participo justamente pelas heresias e pelos mal entendidos, né? Que milenares, como o tempo. Vamos lá, vamos fazer Jeremias 27, 11º versículo. Acompanhem lá na sua Bíblia se quiseres. Fala assim: mas a nação que manter o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e levá-la-á e habitará, nela. 12º. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia e serve-o, e ele e ao seu povo, e vivereis. 13º. Porque morrerás tu e o teu povo a espada e a fome e de peste, como o Senhor disse da gente que não servir ao rei da Babilônia. Ao rei da Babilônia é uma pergunta, né? Vamos ler aqui o 14º. E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, pois vos profetizaram mentiras. Vamos lá, o 15º. Porque não os enviei, porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora, e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. 16º. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. 17º. Não lhes deis ouvidos, serve ao rei da Babilônia e vivereis. Porque se tornaria esta cidade um deserto? A pergunta, né? O 18º. Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. 19º. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar e das bases e dos restantes utensílios que ficaram na cidade. 21º, os quais
Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. 27º agora, deixa eu ver se está certo. 21º, perdão. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. 22º. A Babilônia serão levados e ali ficarão até ao dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Esse é o último versículo de Jeremias 27, ok? E o último vídeo. Logo voltarei fazendo o 28º. Então, como falei, não participo de sistema religioso nenhum, né? O templo é um engano, né? Já falei em outros vídeos acerca do erro que Davi cometeu em não obedecer a Deus, desobediência, causou tudo isso. Deus falou para não construir o templo quando ele disse que ia construir. Falou que ele é Deus e não precisa de ser ajudado e nem feito nada. E não tem como fazer um templo para Deus, pois o estrado de seus pés é a terra. E Deus é espírito. Já havia a Arca da Aliança no tabernáculo, que ele mesmo pôs. Mas que com o passar do tempo, ele traria um templo eterno. Ele daria um templo eterno ao povo. E esse templo eterno, perpétuo, seria Jesus. Mas como Davi não entendeu ou não quis entender, não se sabe, incumbiu Salomão de fazer um templo de pedra. Erroneamente, pois Deus disse para não fazer. E como ele não entendeu ou não quis entender, incumbiu de Salomão de fazer o templo, que foi feito e foi levado o tabernáculo com a Arca da Aliança dali para o templo. E aí começou a desgraça. Pois Salomão começou a casar-se com várias mulheres, teve 1000 mulheres e cada uma delas servia a um Deus diferente e não ao Deus Criador nosso. E aí serviu a demônios, né? Se não é o Deus vivo, nosso Deus, o Criador, são demônios. Então todo esse erro é milenar e até hoje se utiliza disso. E como Jesus falou que pioraria, no tempo dele, ele tentou tirar para fora a eclésia. E os que ele tirou o seguiram. Mas depois voltaram para templos, né? Tiraram das escrituras muita coisa. Evangelhos de Filipe, de Tiago, até mesmo de Judas. Tiraram várias coisas. Livro de Enoque. Muitas cartas, muita coisa escondida que a gente não viu, né? Foi retida. Então, o sistema religioso da época de Jesus era ruim, era péssimo, e ele tentou tirar para fora e tirou muitos, né? Ele falou que muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Esses poucos da época dele foram tirados para fora e entenderam. Falta agora nessa época, né, saírem para fora do sistema religioso e entender e aceitar a Jesus, pois quem está frequentando esse templo, sustentando, né, porque há um custo, logicamente, né, há um custo. Se você aluga uma casa ou tem uma casa e traz pessoas para lá, há papel higiênico para comprar, há limpeza, material de limpeza, há várias coisas, aí tem que pintar, há um custo mensal, né, e isso não vem de Deus. Deus não pediu para fazer templo. Deus pediu para não fazer o templo. O templo somos nós. Jesus falou, derruba esse templo e eu o erguerei em 3 dias. Ele estava falando dele e de nós. Nós somos o templo, que abrigamos o Espírito Santo. Ah, mas como vamos nos reunir? Você quer reunir? Você quer se reunir? Reúne-se em uma casa, em células, né?
pode ser falando do genuíno evangelho, entendendo, né? Sendo convencido pelo Espírito. Porque também, se você não for convencido pelo Espírito Santo, você não vai entender isso. Não vai mesmo. E Deus também falou, Jesus falou, onde houver 2 ou 3, né? Orando em meu nome, falando em meu nome, ligando, né? Lá eu estarei. Ele está falando basicamente da família, né? Pai, mãe, filho, né? Mas também outras pessoas, pode ser, que professam a mesma fé, que creram, né? Que professam o genuíno evangelho, que creram no que Jesus falou e no que Jesus fez. Não aquele evangelho que você tem que comer pão todo mês e tomar vinho. Aquilo ali é uma heresia. Jesus fez a última ceia. A última ceia, última. E aquele movimento que ele fez com o físico, que era pão físico e vinho físico, estava falando do espiritual. Ele estava levando o espiritual usando o material. Usando o pão como a palavra, né? Comer o pão, o ensinamento dele. É espiritual, não tem a ver com comida. Não tem a ver. Eu também não entendia isso. E quando o Espírito Santo me convenceu, não só pela palavra, mas pessoas que têm um QI mais elevado que o meu, logicamente, que estudam desde muito tempo, desde jovens, foram falando em vídeos, eu vendo no YouTube, Deus coloca. Se ele não coloca pessoas, ele coloca vídeo, ele usa quem ele quer, a hora que ele quer, para mostrar a verdade. E a gente vai, né, não confia na pessoa que falou, mas vai na palavra e lê. Né, como a passagem da mulher samaritana no poço, onde ele fala que haverá um tempo, né, que adoraremos em espírito e verdade. Então há muita coisa a ser falada ainda e muitos filhos de Deus a ser convencidos. Quando o último for convencido, Jesus voltará. É assim que ele fala. E não aquele que lê um livro apenas e não interpreta bem ou não entende, né? Mas aquele que adora em espírito e verdade e entendeu as palavras de Jesus e o ensinamento. Ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais Jeremias, daí 28, ok? Fiquem com Deus.